O primeiro código de leis escritas da humanidade, um dos povos mais cruéis e violentos de todos os tempos, e construções lendárias como a Torre de Babel e o Jardim Suspenso. Esse é o assunto da nossa aula de hoje, aqui do Decifrando a História. Galera, antes de começarmos a nossa aula, aquele pedido de sempre. Não te esquece de te inscrever aqui no canal, assim tu sempre vai receber uma notificação quando postarmos material novo. E curte e siga a nossa página no Instagram, que lá a gente aborda diversos assuntos em diversas séries pensadas para vocês que adoram a história. Pessoal, essa é a nossa terceira aula do curso de História Geral para vestibulares e Enem. Recapitulando rapidamente, nós abordamos na primeira aula o período pré-histórico. A partir de então, ingressamos no estudo da Antiguidade Oriental. É nesse sentido que a aula 2 abordou o conceito do modo de produção asiático, que seria a forma de organização política, econômica e social dos povos do Oriente Próximo. Então, se tu não assistiu essa aula, dá uma olhadinha ali, porque ela é muito importante para entendermos de forma geral a organização desses povos antigos. A partir de agora, nós deixamos de abordar de forma genérica estas civilizações e passaremos a trabalhar as características específicas e singulares de cada uma das civilizações do mundo antigo, começando na aula de hoje pelos povos da Mesopotâmia. Rapaziada, em primeiro lugar, é importante a gente desfazer alguns equívocos que geralmente uma leitura um pouco mais superficial acaba gerando sobre estes povos. Vejam, quando nós falarmos aqui em Mesopotâmia, não estamos nos referindo a uma nação, a uma civilização específica, a uma etnia ou a um único estado. O conceito de Mesopotâmia, ele é, na verdade, um conceito geográfico. Vejam, Mesopotâmia significa entre rios. Meso significa entre, potamos significa no grego rio. Então, quando falarmos de povos mesopotâmicos, estamos nos referindo a diferentes civilizações que em diferentes momentos ocuparam e dominaram a região entre os rios Tigre e Eufrates. Galera, essa região, onde atualmente encontra-se o estado do Iraque, ela é uma região de muito fácil acesso e uma região que, em função das cheias desses dois rios, possuem vales extremamente férteis, o que torna essa uma terra muito desejada e muito cobiçada pelos povos da antiguidade. Portanto, o que nós iremos estudar hoje nessa aula é justamente várias civilizações que irão, por meio da guerra, dominar este espaço entre rios. Entre inúmeras civilizações que conquistaram esse espaço, destacam-se nas provas de todo o Brasil e também na do Enem 5 civilizações principais: a civilização sumeriana, a civilização acadiana, a civilização dos amoritas ou babilônicos, o Império Assírio, um império extremamente violento, e os caldeus ou neo-babilônicos. Começamos então a aula de hoje abordando as principais características da civilização sumeriana. Gurizada, em primeiro lugar, destaca isso no teu caderno, sublinha, anota de vermelho aí, bota o asterisco, a estrelinha para te lembrar. A grande contribuição ou o grande legado que os sumerianos trazem para a história é o fato deles terem sido os responsáveis pela invenção da escrita. Por volta de 4.000 ou 3.500 anos antes de Cristo, os sumerianos, por uma necessidade burocrática de controle de informações, geraram a escrita cuneiforme, primeira técnica de escrita que se tem notícia. A escrita cuneiforme, pessoal, tem esse nome porque ela seria uma escrita em forma de cunha. Ou dito de outra forma, de outra maneira, ela é uma escrita feita em baixo relevo, portanto ela é esculpida em placas de argila,
através de um objeto que chama-se cunha. Um objeto que lembra um pouco o peão, que tem aquela pontinha, o peão das brincadeiras de infância, né? Jogar o peão. Então a cunha, ela lembra um pouco o peão e é ela que vai ser utilizada como estilete para esculpir os símbolos desta escrita cuneiforme. Os sumerianos, gente, além da escrita cuneiforme, eles desenvolveram uma série de invenções e construções importantes para o mundo antigo. Os historiadores imaginam que eles teriam, inclusive, sido os inventores da roda, considerada, junto com o WhatsApp e o YouTube, uma das invenções mais revolucionárias de todos os tempos. A região da Suméria, que tinha cidades muito importantes, as primeiras grandes cidades do mundo antigo, como Ur, como Uruk e Eridu também, serão dominadas pela civilização acadiana, uma civilização importante que irá fundar um dos primeiros impérios centralizados do mundo antigo. A civilização acadiana, que é uma civilização de origem semítica, eles tinham como principal cidade-estado a cidade de Acade, aí serem chamados de povos acadianos. O que é interessante de nós ressaltarmos na dominação dos acádios nessa região da Suméria? Os acádios, liderados por Sargão I, embora tenham dominado toda essa região da Suméria, inclusive com o rei Sargão se autoproclamando o rei dos 4 cantos da terra, eles irão integrar-se à cultura sumeriana. Então há aqui um processo, de certa forma, de um sincretismo cultural. Os acádios dominam essa região, mas passam a sofrer influência cultural dos sumérios. Inclusive é muito comum nos vestibulares aparecer o termo civilização suméria acadiana, para ilustrar essa ideia de integração cultural. Galera, depois dos povos de Acade, uma outra civilização extremamente importante que tu deve te lembrar, isso daqui é tipo assim, a Trend Topics dos principais vestibulares do país, isso daqui não cai no Enem, isso despenca no Enem, são os povos amoritas ou povos da Babilônia. Galera, lembra aqui, leva isso pro teu coração. Os povos amoritas, eles ficam marcados na história em função de um grande líder, um grande general, conhecido como Hammurabi. O rei Hammurabi, galera, é o responsável pela criação do primeiro código de leis escritas da humanidade, que é justamente o famoso Código de Hammurabi. O que nós temos que ressaltar a respeito disso? Em primeiro lugar, o Código de Hammurabi, gente, ele era um código extremamente extenso, ele possuía 281 artigos, inscritos num monolito, isso é, num monumento de pedra, de 2,25 metros de altura. Então, realmente, um código bastante extenso que legislava sobre os principais temas da vida pública do mundo antigo. O Código de Hammurabi pode ser entendido como um código que se preocupa com elementos relacionados à penalidade, seria um código penal, mas também relacionado à organização do Estado. Ele vai trabalhar sobre a questão, vai regular sobre as questões relacionadas à herança, à viuvez, ao estupro, à questão da escravidão, enfim, uma série de temas em seus 282 artigos. Mas existe um princípio do Código de Hammurabi que é muito importante que você se lembre, que é a ideia da lei do talião, pela qual o Código de Hammurabi fica muito famoso. A lei do talião, gente, significa tal e qual, ou seja, uma lei que busca trazer equivalência entre o dano causado pelo infrator e a penalidade recebida por esse indivíduo. Estamos falando, é claro, daquela famosa expressão que eu tenho certeza que tu te lembra, olho por olho, dente por dente. Se eu furo o olho de alguém, eu terei o meu olho furado. Se eu arranco o dente de alguém, eu terei meu dente arrancado. Agora, cuidado, pessoal, para não cair nos pega-ratões da tua prova. Quando a gente fala em lei do talião, em equivalência entre dano causado e dano recebido, a gente pode pensar que haveria uma certa igualdade
entre o tratamento jurídico e as classes sociais. Ora, a lei então ela é igual para todo mundo, não importa a minha classe social, se eu furar o olho de alguém, terei meu olho furado também. Cuidem, o Código de Hammurabi, gente, previa sim distinção social no tratamento da lei. Vejam, a ideia de equivalência, ela significa que se alguém de uma classe social inferior causa dano a um nobre, o dano causado ao conjunto da sociedade, ele é muito grande. Agora, se um indivíduo da elite infringe dano a um membro da classe trabalhadora, das classes inferiores, esse dano seria menor, seria em comparação um dano reduzido à sociedade. Então cuidado, olho por olho, dente por dente, mas isso depende sempre de qual grupo social causa este dano. Perfeito? Estamos conversados, galera? Não esqueçam disso, é um tema que recorrentemente aparece nas tuas provas. Um outro aspecto interessante para abordarmos sobre o Código de Hammurabi é que, embora ele tenha, óbvio, uma importância prática no sentido de criar uma legitimidade e uma uniformidade jurídica ao Império Babilônico, ele também terá uma importância simbólica muito grande. Isso que é um detalhe muito interessante que muitas vezes a gente não se dá conta. O rei Hammurabi, gente, em cada região que ele dominava, cada parte do seu Império Babilônico, ele levava um monolito, um monumento de pedra com os 281 artigos do seu Código de Leis. Porém, é importante destacar aqui que muitas vezes parte daquela população local é uma população analfabeta, é uma população que não sabe ler esses artigos. Então, qual seria o interesse do rei Hammurabi de levar um código de leis escritas para aqueles indivíduos que não sabem ler? É claro, aqui há uma importância simbólica que está associado a essa prática. Veja, ao levar o código para todo o seu império, o rei Hammurabi, ele busca constituir em torno de si mesmo uma imagem de um rei sábio, de um rei justo, de um rei que procura resolver os conflitos sociais. Dessa forma, tornando-se o rei sábio, tornando-se o rei da justiça, Hammurabi teria ainda mais legitimidade para governar o seu império. Os povos babilônicos, galera, que tinham na cidade, evidentemente de Babilônia a sua capital, eles acabaram sendo dominados pela civilização dos assírios. Os assírios, gente, são uma das civilizações mais violentas de todos os tempos. Eles constituem um império em toda essa região da Mesopotâmia e a dominação aos povos subjugados ou vencidos era feita sempre através do medo. O principal rei do Império Assírio seria o rei Assurbanipal, que tinha como grande traço de dominação a imposição de penas extremamente violentas àqueles povos que ele dominava. Inclusive existe um relato que conta que os assírios, após dominarem um pequeno aldeamento de hebreus, eles ordenam a morte de todos os 5.000 homens que moravam nessa região e mandam que se cortassem as orelhas de todas as mulheres e o tampo do nariz de todas as crianças. Ora, uma população já desarmada, já dominada e ainda assim alvo de toda essa violência. Por que eles fazem isso? Aqui, de novo, há um sentido simbólico de dominação. É um recado, é um aviso. Ora, se nós fazemos esse tipo de punição a povos que estão rendidos, imagina o que nós podemos fazer com aqueles que se rebelem contra a nossa dominação. Então, é pelo medo que os assírios irão impor a sua dominação aos povos da região da Mesopotâmia. O que é muito interessante da gente destacar aqui sobre essa civilização é que, embora eles tenham sido extremamente militarizados, os primeiros a utilizarem carros de combate, os primeiros a dominarem a utilização de ferro na produção de materiais bélicos, os assírios também tinham uma preocupação muito grande relacionado à preservação da cultura.
Inclusive, nós temos desta civilização um legado muito interessante, que é a Biblioteca de Nínive. A Nínive, que era justamente uma das capitais do Império Assírio. Essa biblioteca, que pode ser chamada também de Biblioteca de Assurbanipal, ela se encontra até hoje preservada no estado do Iraque, embora esteja sofrendo com as constantes guerras e bombardeios naquela região. Eles registram e preservam mais de 3.000 documentos escritos a partir da escrita cuneiforme. Então lembrem, é claro, do elemento da violência, da crueldade do Império Assírio, da sua vocação militarista, mas é interessante também destacar a Biblioteca de Nínive como um exemplo dos cuidados para a preservação da história desta civilização. É natural que uma civilização tão violenta, ela acabasse gerando muitos inimigos contra si. Os assírios acabarão sendo derrotados por uma coligação formada entre os povos caldeus, que são povos desta região da Mesopotâmia, cuja cidade-estado também será a Babilônia. Então, caldeus são chamados de neobabilônicos, para diferenciarmos dos amoritas, os primeiros impérios da Babilônia, perfeito? E a coligação entre os caldeus, portanto, e os povos da Pérsia, a civilização dos Medos. São assim chamados os Medos, porque os gregos acreditavam que essa população da Península Pérsica era formada por descendentes da Medeia, uma entidade mitológica do universo grego. Então, quando eu falo Medos, lembrem dos persas, perfeito? Então, nós teremos uma coligação formada entre caldeus e medos que irá derrotar o Império Assírio. Galera, a partir desse momento, nós vemos a dominação da região da Mesopotâmia por parte do Império Neobabilônico, do segundo Império da Babilônia. Essa é uma civilização também muito interessante. Ao contrário dos demais povos mesopotâmicos que abordamos até esse momento, os caldeus, claro, tinham na prática agrícola uma atividade econômica de grande importância, mas eles se dedicavam muito à prática comercial. Então nós temos aqui uma civilização de muito luxo, de muito esplendor e de muitas riquezas, marcado sobretudo durante o reinado do rei Nabucodonosor, um rei lendário, um rei pelo qual existem muitas lendas interessantes. Inclusive, segundo consta, seria o rei Nabucodonosor que teria mandado construir os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É claro que hoje não existem registros materiais ou arqueológicos que comprovem a existência dos jardins suspensos. Existem muitos relatos de viajantes contemporâneos a esse período que escreviam maravilhados a existência de um jardim que flutuava nos ares. Galera, não se sabe ao certo efetivamente o que foram esses jardins suspensos. Alguns historiadores sugerem que ele, na verdade, seria um grande zigurate, isso é, um templo religioso dos povos mesopotâmicos. Outros afirmam que, na verdade, teriam sido jardins construídos a partir de estruturas gigantescas de ferro, feitas por Nabucodonosor para alegrar a sua esposa, uma princesa da Pérsia que morria de saudades da sua terra natal. Com esse objetivo, então, Nabucodonosor teria construído um jardim que daria a impressão de estar suspenso no ar, com plantas trazidas da região da Península Pérsica para alegrar a sua esposa. E a gente, quando leva café da manhã na cama, acha que está mandando bem, né? Nabucodonosor fez uma das 7 maravilhas de todo o mundo antigo só porque a esposa estava deprimida. Galera, os caldeus, eles ainda são importantes para a nossa prova, porque eles escravizaram os hebreus no episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia. Os caldeus irão dominar a região de Jerusalém e escravizarão os povos hebraicos. Além disso, cabe destacar aqui que há a construção de uma outra grande obra descrita na Bíblia como sendo
a Torre de Babel. Essa obra, gente, que teria sido, segundo o relato bíblico, um esforço feito pelos caldeus para atingir os céus, e essa arrogância, essa soberba de querer fazer algo que pudesse chegar até Deus teria sido punida com o caos, isso é, Deus teria inventado as línguas para impedir que os caldeus continuassem a construção desse edifício. Ele, na verdade, representa um dos zigurates mais importantes dessa civilização, um templo religioso gigantesco, que os hebreus identificavam como símbolo da arrogância da civilização neo-babilônica. Nestes zigurates, galera, nós temos um complexo sistema religioso e político. O zigurate, ele é o lugar para se louvar os deuses, na verdade. Os povos mesopotâmicos, inclusive, acreditavam que os deuses, quando viessem intervir na terra, eles ficariam nestes zigurates, então seria um templo no sentido literal de morada dos deuses. Mas, além disso, os povos da Mesopotâmia utilizavam os zigurates para fazer estudos sobre astronomia. Como esses eram os maiores edifícios do mundo antigo, dentro da civilização mesopotâmica, se estabelecia no alto de seus andares uma observação atenta e apurada sobre os astros. Inclusive, a ideia dos signos e de como os astros interferem no nosso comportamento, ela teria sido iniciada pelos povos das civilizações mesopotâmicas. Galera, a aula de hoje era isso. Essas são as principais civilizações da Mesopotâmia. São dicas curtas, mas que eu tenho certeza que vão te ajudar a marcar o xizinho correto na hora da tua prova. Um beijo do Sor e até uma próxima videoaula.